Olá, pessoal! 21 pessoas me esperando. Que legal. Namastê. Bem-vindos. Tá o cabelo meio amassadinho, vou dar uma arrumadinha nele. Nossa, começou um dia tão friozinho em São Paulo, tão feinho. Mas não era nuvem. Era neblina. Tem um ditado da galera que pedala que fala assim: neblina baixa, sol que racha. E o sol tá rachando agora. Estão me ouvindo bem? Nós vamos fazer durante essa semana um conjunto de lives voltadas para as escolhas que a gente tem fazendo a Ayurveda. Eu preparei um tema bem legal. Eu estou buscando trazer cada vez coisas que a gente possa colocar mais em prática, seja pensar sobre a vida, como a gente fez semana passada, ou seja fazer coisas bem aplicadas e bem práticas, como tudo que a gente vai conversar essa semana. Indico que vocês tenham um caderninho para fazer a anotação, porque eu vou trazer muita coisinha, assim, muita informação que monta e arquiteta um conhecimento com início, meio e fim, mas talvez se vocês não fizerem anotação, vocês podem ficar meio perdidos, tá bom? Então vamos começar. Namastê, que a gente possa ter um bom entendimento de tudo que vai ser dito esses próximos dias nas lives de meio-dia e 40. Bem, pessoal, então eu separei um tema sobre as escolhas que a gente tem na Ayurveda. Quando a gente pensa em escolhas, né, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo de tudo aquilo que você pode optar na sua vida para torná-la mais fácil para você. Então, uma escolha que a gente tem, por exemplo, é ter água encanada, né? Uma escolha que a gente tem é ter luz. Então, quais são as escolhas que a gente pode ter com a Ayurveda? A gente vai falar de tanta coisa durante essa semana, então, só abordando os temas que a gente vai falar, tá? A gente pode falar de alimentos que funcionam para cada tipo de dosha. Então, esse é um tema que a gente fala várias vezes, né? Mas eu quero falar mais de coisas que vão além. Roupas diferenciam, porque a textura da roupa para um vata, se é uma textura áspera, vai deixar ele muito irritado. Se é uma textura áspera para uma pessoa kapha, que não quer se mover, é algo que vai fazer ele ficar agitado. O vata precisa de uma textura sedosa, de uma textura leve. Percebam a roupa dos monges, a roupa dos padres, percebam como geralmente são roupas que tem uma certa sedosidade, tem um arredondamento na forma da roupa. Quando a gente vê a galera que está fazendo yoga, a gente vê muito isso, né? Texturas de roupas que promovem sedosidade. E isso é por isso que a gente fala assim, a seda é o melhor tecido, porque aquilo que toca na sua pele promove uma sensação. A sensação ela é sática, rajas ou tamas. Ela promove equilíbrio, promove o movimento ou promove inércia. Então, para a gente fixar bem as bases, vou fazer um recapitulamento rapidinho, uma recapitulação rapidinho desses temas. Quando a gente fala em dosha, então, a gente fala em características físicas. As características físicas, elas se diferem nas três propriedades da fogueira. Uma fogueira, ela tem o espaço vazio, que funciona para aquilo existir de forma etérea, tanto para sustentar com o elemento ar, então é o estado gasoso, o estado leve, a gente chama isso de vata. A gente tem o fogo da fogueira. A gente fala direto do fogo, do agni, do metabolismo, da capacidade de entender o que eu estou dizendo. E esse é o dosha do pitta, o dosha da transformação. E a característica física da lenha, da fogueira, da parte material, da parte densa, é a parte kapha. É a parte que a gente chama de lama, às vezes, por ser uma mistura de água e terra. Então, os três princípios, vata, pitta e kapha, o princípio do vazio e do movimento, o princípio do metabolismo e da transformação, e o princípio da nutrição e da densificação, eles vão trabalhando um com o outro. Um não existe sem o outro. E aí, quando eu falo, por exemplo, que uma roupa muito leve e áspera vai agravar o dosha de vata, é porque o que acalma o frio e seco não é o áspero. Percebe que bate um vento na sua pele e a sua pele fica áspera, porque o vento agrava a propriedade aspereza, propriedade dureza. Sua pele fica dura quando bate um vento, né? Então essa propriedade de dureza, de ressecamento, ela vai aumentar quando a gente usa uma roupa muito seca, por exemplo. Ah, mas você está falando para umedecer a roupa? Não, mas percebe só, quando você usa uma roupa mole, não sou a favor, mas quando você usa o couro, por exemplo, você se sente mais protegido e mais pesado e mais guardado. Então uma roupa super anti-vata, por exemplo. E aí quando a gente pega um edredom é super pró-kapha. É uma coisa que tem muita energia pesada, densa, macia, de sensação de umidade. Então o edredom ele é muito bom para o dosha de vata. E a gente começa a pensar então que
porque as roupas fazem diferença. Ah, mas você não falou do dosha do Pitta. O Pitta ele não pode ter nada muito duro e muito com formas muito retas ali para ele. Se tiverem essas características, ele vai tender à irritabilidade. Então, muitas vezes o Pitta, que fica muito carregado com muita coisa, ele carrega muitas emoções e muitas sensações consigo mesmo. Mas eu não vou me estender muito em roupas hoje, porque eu quero estender mais no campo geral. A gente tem cores. Então, quando a gente pega uma cor muito intensa, aquela cor dos fluorescentes que a galera usa naquelas luzes neon, essas cores que a galera usa muito pra rave, pra balada, essas cores muito chamativas, elas despertam muito o estímulo da raiva e da paixão, que são cores que são características do dosha de Pitta. Então, características, emoções que são características do dosha de Pitta. Então, quando você está num estímulo visual muito grande, você aumenta muito o dosha de Pitta. Por isso as pessoas, quando têm muitas influências visuais, às vezes ficam agressivas. Então você vê, e não só agressivas, mas elas ficam muito estimuladas, muito estimuladas, muito estimuladas. Claro que a gente pensando no exemplo de uma festa, o estímulo está misturado com álcool e com a música. E se a gente for falar de música, né? Todo tipo de música de densidade, que tem um grave muito forte, são músicas que jogam o kafa lá em cima. Fazem você querer ficar, fazem você querer se mover próximo do chão. Músicas com tambores, músicas com grave muito forte. Eles realmente conectam com a terra, pela sensação kafa da densidade da música. Agora, músicas muito agudas, muito finas, sem ritmo, principalmente, elas agravam totalmente o dosha de vata. Agora, músicas rítmicas, elas equilibram os 3 doshas. A gente tem que pensar também que tem a propriedade de agravar um dosha, né? Então, o fogo, se comer pimenta, agrava. O fogo, se comer coentro, apazigua, acalma. Então, existe alimento que agrava, e existe alimento que acalma, e existe alimento que fica no caminho do meio e equilibra todo mundo. Então, a música clássica, por exemplo, ela equilibra todo mundo. Tá? Então, colocar lá uma quinta sinfonia, ela vai ser estabilizante para todos. Tá? A gente pensa na música pop, por exemplo, ela tem efeitos rajásicos. Ela tem efeito de agitar. Uma música mais ligada com o tamas seria mais o funk. Não só, a gente pode pensar na letra e tal, beleza. Mas muito além da letra, essa energia de densidade. Agora, não adianta a gente pensar que sattva é o mais puro que tem e tamas é o pior que tem. Tamas também significa aquilo que não se move muito. Então significa que você não vai se mover muito durante a prática daquela música. Não quer dizer que você é um espírito inferior, se você gosta de funk, por exemplo, tá? Então, quando a gente pensa em sons, a gente começa a entender também essas energias. A gente primeiro falou dos doshas, a gente tem que entender as energias de sattva, rajas e tamas. Então, vamos fazer uma recapitulação breve e vamos manter no tema das opções do Ayurveda. Sattva, rajas e tamas são características da energia do meio. Então, quando a gente fala em dosha, a gente fala em matéria. Então eu vou pegar aqui minha prancheta. Minha prancheta ela é dura e seca. Essas são características do ar, né? Então ele é duro e seco. Mas ela também tem um peso nela ali. Então eu posso falar que ela é um pouco kapha. Se eu fizer uma ponta nela, eu vou falar que ela é um pouco pitta, porque o fogo tem direção. Mas essas são características físicas. Quando eu falo nas características etéreas, de eu chegar aqui e fazer uma live muito agitado, meu Deus do céu, vamos lá? É uma característica rajas. É o movimento e a agitação. Tem 3 características: o equilíbrio, o movimento e a inércia. A gente pode entender isso de várias formas. Eu dou muito o exemplo do alface. Vamos pegar um outro exemplo? A gente pode pegar uma rocha. Uma rocha ela é pesada e inerte, ela não vai mudar de estado. Então ela é tamas, ela é parada. Só que se você pegar essa rocha e jogar ela morro abaixo, ela vai começar a rolar. E aí quando ela chegar no fim do morro, ela vai encontrar um cara que trabalha com pedras preciosas. Então essa pedra, quando ganha movimento, lapidação, ela vai se transformando. Ela vai se desprendendo da matéria pesada e pegando só o que é válido para ela, sendo lapidada pelo efeito de rajas. Então o tamas está inerte, ele vai sofrendo rajas, ele vai se movendo. Até a hora que ele chega, por fim, no estado sátvico. Agora você tem uma joia, você tem um diamante, você tem um cristal. Então a pedra, ela se torna cristal pelo processo de sair da inércia, passar pela agitação até chegar no equilíbrio.
Então, não dá para você pegar uma pessoa que está curtindo um estado de tamas, que não sai de casa, que não se diverte, que não se alegra, que não sorri. Você não deixa essa pedra um diamante sem passar pelo processo de lapidação. Por isso é interessante a gente entender todas as influências do Ayurveda. Eu não pego uma pessoa que não sai de casa e dou para ela o mantra mais legal, com a quinta sinfonia, da melhor música clássica e o alimento mais sático que tem. Porque se o cara tá tamas, eu não deixo ele um diamante. Não dá, é impossível você pegar uma pedra e fazer essa pedra levitar. Primeiro você tem que deixar ela leve. Então eu começo botando um filme do Jean-Claude Van Damme, do Van Diesel, pra ter tiro, luta, movimento, som, um monte de coisa. Bota na live do Edson, cheio de cor, falando de várias formas diferentes, mexendo os braços. Leva essa pessoa pro forró, leva essa pessoa pra agitação, pro movimento, pra jogar bola, pra andar de bicicleta. Quando essa pessoa estiver se movendo, quando essa pedra estiver rolando morro abaixo, se desprendendo do limo, se desprendendo das coisas que ficam grudadas no que está parado, aí você começa a pensar em levar ela para o yoga, levar ela para a meditação, levar ela para as coisas mais sutis. Então você não pega uma coisa muito pesada e muito densa e transforma ela numa coisa muito leve e muito próspera, sem passar por um processo de movimentação. Isso é o que as pessoas muitas vezes confundem. Então o cara, sair de casa é impuro. E eu não vivo em pureza, mas eu também não quero fazer nada e fico em casa o tempo todo. Então, muitas vezes, parte do seu processo de pureza está ligado com começar a se mover para coisas que geram energia, que geram movimento. Tá? Vou aproximar um pouquinho para falar mais perto de vocês. Beleza. Então, passamos pelo início que eu queria falar para vocês dessas influências gerais dessas energias, tá? De Sattva, Rajas e Tamas. Agora vamos voltar para esse entendimento geral. Quando eu penso, por exemplo, em claridade, então a gente está fazendo live sobre opções, sobre escolhas. Eu posso ter um local muito claro, como eu estou tendo agora, né, com a luz do sol entrando bem aqui de lado, ou eu posso ter um local mais escuro e embotado. E aí, se é claro demais, já agrava o dosha do Pitta, que não aguenta ficar olhando para a luz muito tempo. Mas se é escuro, também agrava o dosha do Kapha. E aí a gente começa a ver que tem todo um estudo que as pessoas conhecem muitas vezes como Feng Shui, que é o estudo sobre a disposição da sua casa, para que lado o sol nasce, para que lado o sol se põe. E de acordo com isso, onde vai ser o seu escritório, o seu quarto, seu banheiro, a sua cozinha, a sua despensa, aonde pode pegar umidade, pode ser num canto, onde não pode, pode ser no outro, aonde o sol tem que entrar de frente é um lugar, aonde o sol tem que entrar de costas é outro, o lado da sua cama. E aí o Ayurveda tem o Vastu Shastra, que é o local que estuda a disposição da sua casa, a altura da casa em relação ao oceano, se tem colina perto, se não tem. Todo esse estudo, ele é um grande influenciador das energias da sua casa. Então, poxa, você não vê o sol na sua casa, você só pega o sol do fim da tarde, ou não tem sol, ou não, ou o sol entra de manhã pela janela, pela varanda e ilumina a casa inteira. Então, são coisas que fazem grandes diferenciais. Tem um livro muito interessante que chama Curar. Vou até ver aqui pra gente. Depois eu vejo, se alguém quiser... Não, vou ver eu mesmo aqui. O livro chama assim, ó, para não parar a nossa live, para quem quiser dar uma olhada, o livro chama Curar, a depressão e a ansiedade sem remédio. Na capa do livro tem a foto de umas tomografias cerebrais, assim, tá? É um livro de um chefe de um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, que ele começou a encontrar alguns pacientes dele, que ele não conseguiu ter um resultado muito forte, então ele continuou o tratamento com muita regularidade, assim, depressão pós-parto. 2 anos tratando, a mulher melhorou, mas continuou tomando remédio. Insônia, o camarada toma remédio, mas já está há 15 anos tratando insônia. Depressão, 15 anos tratando depressão. Problemas neurológicos gerais. Então, o cara foi vendo casos e casos e casos em que ele tratou das formas naturais e com o tempo ele reencontrava essas pessoas 10, 15 anos depois e algumas tinham melhorado. E ele começou a ver, cara, como é que essa galera melhorou? E ele começou a entrevistar pessoa por pessoa. E é um dos mais interessantes que eu achei, ele viu que era um executivo que ele atendeu por 12, 13 anos para depressão e para insônia. E o cara para estresse. Então, assim, o estresse do cara levava a insônia e depressão. Então, ele começou... O cara contou o que aconteceu, né? Ele falou, cara, eu conheci um terapeuta holístico e ele me disse que o que me faltava era a vitamina D e a capacidade de produzir as enzimas que acontecem a partir do nascimento do sol. E ele me vendeu uma lâmpada, olha a cura que esse senhor arrumou, ele me vendeu uma lâmpada
que tem um despertador, chama Alvorecer a lâmpada. Essa história é dos Estados Unidos, não sei se essa lâmpada tem aqui. Isso, obrigado por estar falando o nome do livro, eu sabia que alguém ia correr atrás disso pra gente, muito obrigado. Tá, tem o nome do livro, o nome do autor, eu li esse livro há muito tempo atrás. A lâmpada despertava às 5h30 da manhã, do lado da cama do cara, com uma energia do sol, assim, ó, com uma simulação do sol. Ela era o alvorecer, então ela ia lentamente, num processo de 45 minutos, iluminando o quarto inteiro. 45 minutos depois, o quarto inteiro estava iluminado, e o cara acordava como quem acordou naturalmente, de acordo com a influência do sol. E isso é uma influência sáttvica. E aí o cara que desvendou isso não entendia de Ayurveda, Sattva, Rajas e Tamas, não. Ele viu que empiricamente faltava a luz na vida desse camarada. Então ele colocou essa propriedade. A gente vai vendo que o seu corpo, o Ayurveda, essa ciência, ela te leva a entender que existe um conjunto simétrico, básico e organizado de coisas para você escolher durante a sua vida que vão aumentar ou diminuir a sua vitalidade. Então é muito interessante a gente ir se aprofundando nisso. E esse camarada, ele traz justamente uma série de casos que ele cuidou dessa galera, essa galera não teve o resultado, e essa galera voltou anos depois com a cura, e ele começou a chamar todo mundo e fazer um estudo científico sobre como essa pessoa encontrou a cura. Ele não conseguiu fazer um estudo científico numeral, mas ele fez um estudo no sentido de ver a história daquela pessoa, e ela já tinha história de ter utilizado vários remédios, né? Então é um estudo bem legal. Então a gente pensa sobre a claridade, então, como um dos grandes influenciadores dos doshas, né? A gente pensa nas formas. Então, quando a gente pega a casa de um vatinha, e a casa do vatinha tem aquele sofá duro, tem aquela cama de prego, porque o cara quer ser faquir, né? E tudo ali é seco, assim, não tem nada muito untuoso, não tem aquele futonzão, aquela cortina blackout, é tudo muito seco e muito duro e muito frio. Então, essas propriedades de, por exemplo, até uma obra de arte influencia. Então, você pega uma obra de arte muito escura, com formas muito frias, é péssimo para o dosha de vata isso. Então, o vata vai ter tendência ao isolamento. O vata já é um dosha isolado, já é difícil tirar o vata de casa algumas vezes. Então, isso vai tender mais ainda. Agora, você pega um dosha de pita e coloca um monte de risco, bota um fogo na casa dele, bota aquele monte, um tridente, um cara segurando um tridente, cheio de ponta. Aí você vai colocando um monte de coisa quente, né? Aquelas obras abstratas que dá 3 riscos vermelhos assim e 2 laranjas. Isso é altamente agravante no dosha de pita. Então a gente começa a ver que a escolha também faz muita diferença, né? E aí você vai na casa do Kapha. Aí o Kapha tem aquele sofá enorme que dá para 10 pessoas, mas mora ele e a mulher dele só. Aí ele tem o futon no quarto dele. Ele tem aquela privada que tem aquela tampa com aquele tecidinho, aquele pelinho na tampinha da privada, assim, aquela coisa incrível, né? Tudo para quê? Para agravar o dosha de Kapha. Toda aquela cozinha cheia de coisinha, cheia de detalhezinho. Só que aí a gente precisa entender o seguinte: o dosha de vata, ele naturalmente é mais austero. Ele é mais leve, ele tem uma necessidade menor de se conectar com a matéria. Então, quem vai estar com a casa mais fria, seca e leve vai ser naturalmente o vata. Então, ele tem que lutar contra isso. Então, o vata ele tem que buscar um sofazão grandão, que ele fique lá deitadão e relaxadão. O pita, ele tem que entender que por mais que seja esse o gosto dele, não adianta ele querer todos os móveis retos e lineares. O melhor móvel do momento que faz 5 coisas diferentes e plá, plum, tudo hermético, fechadinho. Não, porque essa linearidade e simetria e forma geométrica, aquela estante de cubinhos geométricos perfeitos, isso é agravante do pita. Aquela mesa de vidro central com as quinas que você esbarra e arranca um bife e precisa de dar um ponto, isso é agravante do dosha de pita. Então a gente precisa fazer o pita se afastar um pouco disso. E o dosha do Kapha, é claro que o Kapha quer ter a casa do rei, a casa cheia de coisa, a casa cheia de coisa untuosa, cremosa, cheia de forma arredondada, o melhor sofá, a cama melhor que tem para receber a visita que ele raramente recebe. Mas justamente é isso que ele tem que evitar.
Então o Vata, ele quer ser o fakir, porque é isso que ele conhece no cérebro dele. O Pitta quer ser o cara com os móveis mais modernos e da atualidade. E o Kapha quer ser aquele cara que tem aquele maior sofá, mais confortável, que faz uma série de coisas. Então é natural que nós nos aproximemos do dosha que nos agrava. Por isso que semana passada a ideia da live foi trazer sabedoria e conhecimento sobre quem nós somos, para que a gente passe a nos aceitar, nos conhecer e a partir disso se cuidar. E o intuito dessa live é mostrar a grande quantidade de opções que a gente tem dentro do Ayurveda. Então a gente começa falando de formas. Estou vendo que vocês estão reclamando da altura do som. Tá o mais alto que eu consigo deixar, tá? Eu aproximei um pouquinho o microfone e vamos ver se ajuda vocês. A gente pensa também em cheiros, olha que legal. Então a gente pode pensar no cheiro de uma coisa estimulante, como patchouli. Por isso que as pessoas usam óleo essencial de patchouli, como era muito famoso nos anos 70, nos 80, como algo que é tipo um feromônio masculino e feminino. Ah, você quer atrair um parceiro? É patchouli. Por quê? Porque o patchouli ele tem o cheiro do rajas, o cheiro do pitta, o cheiro do estimulante. Então ele tem um cheiro de fogo nele. Esse é o cheiro do patchouli. Se eu fosse, faz uma comparação de patchouli, parece o quê? Parece fogo e terra. Então ele estimula e prende, ele estimula e fixa, tá? Vamos pensar em alguma coisa que seja estimulante da mente, ou seja, estimulante do dosha de vata. A gente pode pensar num jasmim, que ele é muito sutil. Ele promove a memórias muito leves, a imagens de anjos, imagens de flores, porque ele é muito leve e muito sutil. Então, quando você está com a mente muito agitada, o jasmim pode ser uma opção interessante. Agora, vamos pensar numa coisa que seja muito fria. A gente pode pensar no vetiver, que talvez vocês não conheçam o nome, mas o vetiver ele é um capim verde, um capim santo assim ao extremo dele. Então é um aroma muito bom para você refrescar uma mente quente, para você refrescar uma pessoa que está estressada, acabou de brigar com alguém na rua, por exemplo, mas ele não é bom para quem está com ansiedade, que vai ficar mais ansioso e mais leve ainda. Agora vamos pensar numa coisa para aterrar. Então esse é mole, ó, cedro. O cheiro do cedro ele é altamente aterrante. Então você sente aquele aroma do cedro, a pessoa está com pânico, está com ansiedade, ela recebeu uma notícia terrível do trabalho de um parente, do dinheiro dela, ou não, ou ela acordou vata, tomou um café e está muito estimulado, o tempo está muito seco, ela está tendo uma crise de pânico. Então o cedro ele é perfeito para te aterrar. Tá? Então você tem muitas opções dentro do Ayurveda. Aí a gente pode pensar nos óleos que são quentes, nos óleos que são frios, nos óleos que são sátvicas, rajas, tamas. Então o cedro, por mais que seja um óleo essencial, e todos os óleos essenciais têm energias sáttvicas, como o cedro ele é aterrante, ele é um óleo essencial que tem características de tamas. Então tamas não é aquilo que não muda e faz mal, não, tamas é aquilo também que aterra, tá bem? Então a gente falou de cheiros, a gente pode pensar em óleos. Quando a pessoa fala assim, Edson, comprei um ghee aqui, posso usar? Pode, mas é um ghee vegano. Cara, então não é ghee. Ghee vegano, geralmente ele é uma mistura de gordura de palma, um tipo de manteiga, de um tipo de palmeira, tá? E essas manteigas não são muito boas, elas não são de fácil digestão. Você passa um pouco de ghee no dedo, faz assim, ó, daqui a 2 minutos o ghee sumiu. Sobrou o cheiro da manteiga, sobrou a lubrificação, mas você passa em outra parte da sua pele? Não passa, porque o ghee entrou no seu tecido e o seu tecido sintetizou aquilo. Agora passa uma manteiga de palma, passa uma manteiga de babaçu para vocês verem. Aquilo gera um ranço. E esse ranço não pode ser comparado com ghee. Então a gente tem uma característica no ghee que ela é estabilizante, tem energia sáttica e nutritivo. Aí o óleo de coco, ele é frio, leve e seco. Você não vai arrumar a mesma característica. O óleo de gergelim, ele é quente, pesado e denso. O óleo de semente de uva, ele é leve, frio e não tão denso assim, tá? Ele é meio leve demais, mas pode ser um pouquinho denso em alguns sentidos. É mais denso que o óleo de coco. O óleo de girassol, ele é quente e leve. O óleo de semente de mostarda, ele é muito quente e bem leve. Então, assim, cada óleo tem uma característica. Um não substitui o outro. Nada no mundo é substituído por outra coisa. A gente fala assim que na Índia tem o Brahmi, que é a erva que te dá a sabedoria de Brahma, que aumenta a propriedade da mente. E aqui no Brasil você consegue a substituta, que é a centelha asiática. Elas têm propriedades farmacológicas similares. Você vai examinar as duas em laboratório, elas são basicamente idênticas dentro do processo farmacológico delas. Mas são plantas diferentes.
Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre é interessante você levar em conta que tem substituto? Tem, mas cada coisa tem a sua própria característica. Então não dá para você substituir o ghee ou substituir o óleo de coco. Cada um tem a sua característica única. A gente pensa em especiarias. Então, Edson, especiarias são boas para mim? É engraçado, gente, porque como eu acabo atendendo uma galera mais refinada, geralmente eu não atendo o cara que caiu de paraquedas no Ayurveda. O cara que caiu de paraquedas, ele procura um cara da cidade, procura uma pessoa da região, procura uma pessoa que chegou até ele, mas às vezes a pessoa já está doente, já está procurando um tratamento com alguém um pouco mais experiente e acaba me encontrando e fala assim, cara, já passei com uma pessoa, ou não, ou quero ter minha primeira experiência do Ayurveda com uma pessoa bem experiente, queria tratar com você. E aí eu acabo atendendo pessoas que já fazem uma rotina levemente ayurvédica. Então o cara nunca viu Ayurveda. Ah, Edson, mas eu boto gengibre na minha água matinal, eu boto canela no meu café, eu como cardamomo todos os dias. Então, geralmente você começa a atender pessoas que já têm algum... Eu começo a atender pessoas que já têm algum acesso ao Ayurveda. E aí quando eu falo no caso de especiarias, eu pego justamente as pessoas que já têm essa característica de estarem consumindo um pouco de especiaria na vida. Só que às vezes a pessoa já é quente, já é magra. E as especiarias, ela esquenta e emagrece a pessoa. Então especiaria não é bom para todo mundo. Tem gente que fala, cara, especiaria, posso usar gengibre? Pô, não sei, às vezes você já está seco. Às vezes você já está estimulado. Posso tomar café? Não sei. Você é aquele pita vata, é estimulado, pilhadão, agitadão. Então toma o café como um remédio. Não toma o café como se fosse um hobby para você, né? E, assim, nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Café de manhã em jejum não vai fazer bem para ninguém, não há nada, tá? Que vai fazer bem para todo mundo de manhã em jejum. Então, assim, vai tomar o seu café? Depende do horário, você precisa tapar o seu corpo antes. Vou usar feno grego? Depende do seu doce. Vou usar erva doce, cominho. São poucas especiarias que todo mundo pode usar. Erva doce, cominho e cúrcuma são especiarias que não vão fazer mal para ninguém. Ervas frescas como cebolinha e salsa não vão fazer mal para ninguém. Quando a gente fala de coentro, depende, porque se a pessoa já tem o fogo digestivo mais frio, já não deve usar coentro, tá? E a gente chega então nas ervas. Então o camarada fala assim, pô, qual erva é boa para mim? Posso tomar kombucha, que é um conjunto de fermentados? Vinagre é bom? A gente vai chegando em tantas pequenas opções que é importante a gente chegar à conclusão de que sem estudo sobre esse sistema, sem você entender quem você é e como os elementos reagem ao seu corpo, isso que é bonito do Ayurveda. Você entende profundamente quem você é, com aulas de fisiologia, de filosofia, de espiritualidade, 7 tecidos de metabolismo, de poderes de excreção, de 3 doshas, e aí você entende quais são os elementos, as propriedades da matéria, os sabores, o efeito do sabor no fogo digestivo, o efeito do sabor nos tecidos. Então a gente vai tendo que entender essas duas grandes características, quem eu sou e como os elementos reagem em mim. E aí cada um é de um jeito, né? Então, pô, própolis, a Juliana perguntou, kombucha. Então cada pessoa tem uma característica. Eu fico de certa forma feliz quando eu atendo uma pessoa que está muito doente. Então vou lá pegar uma pessoa que está agravada assim, vamos dizer, está com psoríase. Psoríase é um agravamento do dosha de Pitta, que faz com que tenha tanta acidez, que a acidez começa a sair pela pele em forma de suor e esse suor começa a corroer a pele. E aí eu vou lá e faço a consulta da pessoa. Durante a consulta a pessoa me fala assim, nossa, Edson, você falou para eu não usar vinagre porque é ácido, para eu não usar pimenta porque agrava o Pitta, para eu não usar pimentão e berinjela porque são tamas e acidificantes do dosha de Pitta, para eu não usar kombucha porque é ácido, para eu não usar kefir porque é ácido, para eu não usar vinho e cerveja porque é ácido, para eu não comer carnes vermelhas porque é ácido. Edson, meu Deus, Edson, eu faço tudo isso, Edson. O que eu vou fazer? Eu vou morrer agora. Aí eu dou risada e falo, não, nossa, olha que legal. Você faz tudo o que te faz mal e você acabou de descobrir. Porque se a pessoa está doente e na hora que eu digo para ela tudo o que gera aquele adoecimento, ela me fala assim, cara, nossa, que bom, eu não faço nada do que gera a minha doença. Aí eu vou falar assim, vixe, então tá pegado o negócio. Por quê? Porque não é um problema físico, porque é um problema emocional, um problema espiritual, um problema de alguma confusão que a gente está fazendo, eu não estou descobrindo qual é o seu problema,
Porque a pessoa adoece mediante os hábitos dela, mediante as ações dela. Então, quando a pessoa fez tudo aquilo que adoece o dosha de pitta, e o dosha de pitta adoeceu, então é fácil eu remediar. Eu tiro tudo o que agrava o pitta e começo a dar só os antídotos de pitta. Aí ela começa a ter um monte de problema de doença pitta. Porque ela vai pegar tudo aquilo que está guardado e ela vai começar a excretar aquilo e vai explodindo aquilo, vai sair via fezes, urina e suor, vai sair no plasma, no sistema linfático, vai sair no sangue. Aí a pessoa tem conjuntivite durante o início do tratamento, tem diarreia, tem vômito, tem febre, tem virose, tem gripe. Ela fala, cara, tô me dando mal. Não, continua. Passa 2, 3 dias e a pessoa fala assim, cara, nunca me senti tão bem, tão leve, tão sem estresse. Agora, se a pessoa não faz nada do que adoece e tá doente, então é um problema mais profundo e vai ser difícil de você encontrar a solução. Então é legal você pegar uma pessoa que está fazendo tudo errado e está adoecida naquilo, porque aí é fácil, é só você mudar e dar a consciência para ela que ela está fazendo tudo errado e mostrar para ela que aquilo faz sentido. Pô, mas kombucha é um probiótico tal, tem as propriedades tal. Não, mas espera aí. Quem é você? Você é pitta? Pitta é ácido. A kombucha não é um fermentado, o kefir não é um fermentado, o tofu é fermentado. Então tudo o que é fermentado tem propriedade de acidez. A fermentação gera acidez. Então não adianta você consumir nenhum fermentado. Ah não, eu já sou vata, eu já sou leve. Cara, então não adianta tu consumir nada leve, que seu corpo não vai ter similaridade com aquilo. Ele não vai querer aquilo. E se você está pesado e denso, não adianta você me perguntar se leite é bom para você, porque você sabe a resposta, leite é pesado e denso. Então não adianta você, não, mas eu vou ferver o leite com canela. Cara, mas o leite é pesado e denso. Para que você quer algo pesado e denso se o seu corpo já está pesado e denso? Não é? Então, pessoal, começamos a nossa semana falando sobre opções do Ayurveda. Eu vou pegar nos próximos dias e vou estender e descascar essas opções. Então a gente vai falar de opções de roupas, de cores, de aromas, a gente vai aprofundar cada uma dessas coisas. Vamos falar de 6 sabores, vamos falar de propriedades quentes e frias na digestão, vamos falar de especiarias, de óleos essenciais, de cores, de diferentes luzes, diferentes móveis, e a gente vai estendendo o assunto essa semana. Tá bem, pessoal? Então vamos encerrando a live hoje. Se vocês estão gostando, bate uma foto, posta um comentário, me diz o que vocês acharam do tema. Não deixe de estar compartilhando. Quanto mais gente a gente tiver aprendendo esse conteúdo, cada vez mais fácil vai ser da gente aplicar Ayurveda na nossa vida e de estar indo visitar os nossos amigos e ser recebido por um ótimo café da manhã. Não só café, pão, queijinho, requeijão. Fechou, pessoal. Eu atendo online, tá? Eu tô com a agenda meio carregada, então eu tô fazendo muitas funções essas próximas semanas, inclusive gravando as aulas do curso de Travaguna em casa. Então eu tenho evitado pegar paciente, mas se você tem muito interesse em fazer uma consulta, fala comigo que eu te coloco na fila, tá bom? Eu tenho muitas pessoas para desagarrar da fila primeiro. Namastê, obrigado pela presença de todos e a gente se encontra amanhã, 12h40.